manhã. Somente crer, tudo é possível. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali de Barão. Sintam-se bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e eterno Pai, estamos agradecidos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, ó Deus, pela Tua compaixão. Te agradecemos pelo sol que brilha nesta manhã, e mais uma vez poder saber e ver que as suas misericórdias se renovaram em nossas vidas, Pai. Ao louvar o teu nome, te adorar, engrandecer, com um único objetivo de atrair a tua atenção, Pai, para que o Senhor venha e se derrame no nosso meio, Pai, com aquela doçura do teu Espírito Santo. Pai Celestial, que os nossos corações, ouvidos e atenção estejam com os canais limpos, para que a palavra possa deslizar com facilidade e cair em nossos corações, Pai. Fale aos nossos ouvidos, Pai, de coração para coração. Para a Tua igreja, Senhor, este é o Teu povo, esta é uma parte da Tua noiva, Pai. Pedimos humildemente que o Senhor tome o controle desta plataforma, o controle das minhas faculdades mentais, dos meus lábios, de tudo o que tenho, Senhor. Eu me rendo nos Teus pés agora, Pai, em Tua presença, e que o Senhor tenha autoridade suprema, Pai. A partir de agora, Senhor, nós tomamos este ambiente sobre o meu controle em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo tenha o controle de cada coração, de cada alma, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Temos uma atmosfera tremenda nesta manhã aqui, né? E isso tudo é vocês quem criam essa atmosfera. Você veio com expectativa de ser abençoado, você vai sair abençoado, né? O profeta nos ensina dizendo que quando viemos para ver Jesus, Ele se apresenta a nós. Mas, para não tomar muito tempo, quero que vocês abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais,
e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Chegou a mensagem do mês, o sinal. Talvez você já tenha ela impressa, mas você tem que cuidar o ano que ela foi traduzida, ou ela foi pregada, melhor, porque a mensagem, o sinal, ela foi pregada 25 vezes, a mesma mensagem. Então, é o mesmo tema, porém em datas diferentes, né? Mas eu vou falar a respeito de o mesmo título, o sinal. Nós sabemos, irmãos, que estamos vivendo nos últimos dias. São Mateus capítulo 24 nos fala isso, né? Que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, pestilência em todo lugar, morte, o homem desfalecendo, morrendo de infarte por causa do medo. É isso que a Bíblia fala? E nós estamos hoje vivendo em um tempo em que o mundo está com medo. Está com medo um do outro. Se você olhar as nações, o profeta disse que eles só não lançaram uma bomba no país vizinho porque eles têm medo do país vizinho. E o outro país também não lançou uma bomba ainda naquele país, porque eles também têm medo um do outro. E assim eles vivem nessa tensão, uma tensão nervosa, uma tensão amedrontosa, que pode sim prejudicar ambos os lados. Mas eu quero voltar com você, se você quiser me acompanhar, no mesmo livro de Êxodo, e voltar lá para o capítulo 3 de Êxodo. É uma escola, né? Creio que nós vamos sair por aqui, lá antes do meio-dia. Não vou dizer o horário, porque senão vocês vão ficar olhando o relógio, né? Mas antes do meio-dia nós vamos sair daí, pode ficar tranquilo. Nós vamos observar que um homem por nome Moisés, um dia ele estava... Quantos conhecem a história de Moisés? Levante as mãos. Todos vocês, né? Então vou só resumir. Nós sabemos que Moisés, ele era filho de Amrão e Joquebede, e ele foi criado num lar cristão. E tudo isso, Moisés veio por uma intercessão, por uma oração, que o seu pai, chamado Amrão, o profeta nos ensina isso na mensagem, ensinamento sobre Moisés. Ele fala que Amrão todos os dias chegava em casa e orava a Deus, pedindo a Deus por libertação, pedindo a Deus que Deus libertasse o povo de Israel. Porém, se você observar, cada vez que Amrão orava, cada vez que Amrão buscava a presença de Deus, parecia que as dificuldades aumentavam. É isso correto? Parecia que Faraó estava propondo mais trabalho, propondo mais dificuldade, propondo mais problema, colocando no povo mais cargo. E quanto mais Amrão orava, mais problema surgia. Aí o profeta disse que Amrão levou muito tempo orando a Deus, buscando a Deus, e parecia que Deus não ouvia Amrão.
É aí que nós pensamos muitas vezes e muitas vezes abandonamos as nossas orações, por achar que Deus não está mais escutando. Mas se você observar, todas as noites, Arão chegava cansado em casa e dizia para Joquebede: Joquebede, eu vou orar. E o profeta disse que ele subia lá no seu quarto e orava, e orava. E muitas vezes ele dormia ajoelhado, orando a Deus. Até que um certo dia, isso não se sabe quantos anos, quanto tempo foi, até que um dia um anjo lhe apareceu do céu. E sabe qual foi a resposta do anjo? Qual foi a fala do anjo para com Arão? Arão, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E eu vou dizer mais, em outras palavras: desta casa aqui, não de outra, nascerá o libertador de Israel. Que privilégio para um pai, que privilégio para uma família receber uma resposta dessa. Que privilégio para Arão poder ver o anjo do Senhor lhe respondendo a sua oração. E eu vou dizer mais, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, uma coisa é certa, você não pode desistir da oração. Às quarta-feiras as portas estão sempre abertas. Não podemos esquecer que às quarta-feiras é culto de oração. Você não pode desistir de orar. Você tem que vir buscar a Deus. O profeta diz que os cultos de oração são uns dos cultos mais principal que o crente tem que vir. É o culto de oração. Porque é aqui onde nós aproximamos o nosso espírito do Espírito de Deus. E se existe um lugar onde podemos depositar a nossa confiança e também deixar as pressões, é aos pés da cruz. Por isso, irmãos, que eu devo agir como um Arão, cansado, fadigado, problema, os boletos batendo, né? A dificuldade batendo, o faraó aí cobrando imposto até não querer mais. Agora eu perguntaria para você, quando você está aqui orando, quando você está orando pelo seu filho, essa oração vale milhões de vezes mais do que aquelas 2 horas extras que você tira no emprego. Porque aqui você está requerendo a teu familiar, os teus filhos, a tua filha. Lá você está ganhando somente dinheiro que acabará. Por isso que a Bíblia diz: depositai tesouros no céu, onde a traça, o ladrão não mina, a traça não corrói. Mas sim, deposite dinheiro no céu, deposite o teu tempo na eternidade. Construa um edifício do qual você possa chegar lá e dizer: opa, eu plantei, eu vou colher. E ali estava Arão e Joquebede, até que então nasceu Moisés, e ficou ali, se não me falha a memória, 2 ou 3 meses apenas, e o anjo veio de novo, e pediu para Arão e Joquebede devolver aquilo que Deus tinha dado. Que coisa boa quando a gente recebe uma bênção, né, irmãos? Coisa boa quando Deus atende a nossa oração e nos dá um carinho novo, nos dá uma casa nova, nos dá uma família abençoada, coisa boa, né? Mas e quando Deus pede isso de volta? E quando Deus te dá uma saúde boa e te pede isso de volta? Temos que estar disposto a receber e também a dar. E quando Deus te dá aquele salário bom, temos que saber receber e também dar, né?
Estou falando por parábolas, né? Vocês são espirituais. Chegou um momento em que Joquebede e Arão tiveram que se aproximar do Rio Nilo lá. Tiveram que entregar Moisés. Quem sabe houve perguntas, mas não foi o Senhor que me deu. Arão, não foi o anjo que se aproximou de você lá e deu essa bênção, não foi o anjo que te deu Moisés, o nosso filho. Foi o anjo, eu tenho certeza, a experiência que eu tive com Deus. Mas ele está pedindo. Eu vou dizer uma coisa, o que o profeta disse, nas mãos de Deus é melhor do que na nossa. É melhor estarmos na perfeita vontade de Deus do que na permissiva. Porque na perfeita vontade de Deus, você está sobre a liderança do Espírito Santo. E é sobre essa liderança que nós, igreja, temos que estar, sobre a liderança do Espírito Santo. E quando Arão e Joquebede entraram nessa perfeita vontade de Deus, eles empurraram aquele barquinho, e naquele barquinho estava Moisés, mas não só Moisés, o profeta disse. O profeta disse, chega a fazer um quadro, diz que Deus se levantou do seu trono quando Arão e Joquebede entraram no Rio Nilo. Aí o anjo do Senhor de repente se levantou e disse, quer que eu vou lá? Quer que eu faça aquelas águas amargas, em outras palavras, irmãos? Não, fica tranquilo. Vamos ver até onde vai a perseverança do meu filho. Vamos ver até onde vai a persistência dele. Vamos ver quantos cultos ele vai prosseguir para ver se ele vai ser abençoado. Peraí, peraí. Deixa eles entrar no Rio Nilo. Deixa a doença bater, deixa o problema chegar, eu quero ver a perseverança. Deixa a mulher se levantar contra, eu quero ver a perseverança. Aquilo que Deus dá, Deus também pede. Deus só pôde pedir Isaac para Abraão porque ele tinha dado, não foi isso correto? Vamos ver aí até onde vai. Aí o outro anjo levanta e diz, mas eles já estão no Rio Nilo. Não, calma aí, vamos ver. Mas Senhor, eles vão perder tudo. A saúde já está definhando. Os filhos já se desviaram. A depressão já entrou dentro da casa, já está na esposa. Não, vamos ver. Mas Arão tinha uma experiência. O verdadeiro filho de Deus tem uma experiência com Deus. Não, eu sei que foi Deus quem pediu. E quando largaram o barquinho, diz o profeta, então Deus levantou do trono. Então pode deixar que agora eu domino esse barquinho. Agora é comigo. E o profeta disse que ele chamou lá o trovão do norte, do sul, o vento veio e ele embarcou naquele trovão e naquele vento e foi até onde? Até lá naquele barquinho. Jacaré, crocodilo para todo lado. Olha só o que o profeta disse. Aqueles animais irracionais. Animais que não, se você dá um pedacinho de carne, eles estraçalham. Eles estavam com fome. Mas quando eles se aproximavam perto daquele barquinho, eles reconheciam a presença do Deus Todo-Poderoso. Porque aquele barquinho estava na perfeita vontade de Deus. E quando o teu barquinho está na perfeita vontade de Deus, Satanás reconhece a presença do Espírito Santo na tua vida. Mas está aí, não, esse aí é filho de Deus. Esse aí está cheio com o Espírito Santo. Esse aí eu não posso tocar. Esse aí eu não posso fazer nada com ele, porque ele tem o Espírito Santo. Ali estava Moisés, um homem do qual Deus tinha que fazer um trabalho com ele.
Aqui está uma igreja em Erechim, o qual Deus tem que fazer um trabalho conosco. Nem que muitas vezes esse barquinho vai estar no meio de crocodilos, nem que muitas vezes vamos ter que navegar sobre o rio Nilo, mas a certeza que nós temos que ter é que o nosso Pai está conosco. Ninguém se aproximava, e ninguém pode se aproximar. Se Deus não permitir, o diabo não te coloca a mão. Tudo vai ser por permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, o cachorro não coloca a mão, porque o Satanás é só um cachorro para Deus. Já leram isso? É só um cachorro. É mandado. E quando Deus permitiu um dia Satanás tocar na saúde de alguém, Deus disse: toque em tudo que ele tem, mas não toque na vida. Ele pode ter poder em algumas áreas, mas na nossa vida só Deus tem poder. Aí era para ser uma escola, irmão. Mas vamos seguir a liderança. Um dia esse homem cresce dentro da própria casa de Faraó. Vocês conhecem a história? Vai lá a filha de Faraó, vai tomar banho no rio. Uma das suas servas dá uma caminhada por ali e vê um cestinho. Pega o cestinho, abre o cestinho, tem um bebê dentro. Bebê, coisa mais linda. Sabe quando as mulheres veem um bebezinho, né? Ai, que coisa linda. E a Bíblia diz que Moisés era formoso. Levou até a filha de Faraó, olhou, se apaixonou pelo menino. Coisa mais linda. Não, vamos fazer o seguinte: esse aqui eu vou adotar ele. Há alguma coisa difícil para Deus? Lá dentro do palácio de Faraó lá, o qual estava oprimindo o povo, o qual estava judiando o povo, estava dando mais trabalho, mas eu vou fazer o meu servo ser criado lá em berços esplêndidos. A filha de Faraó leva lá, mas vamos ter que achar uma mama para ele. Deus é perfeito, irmão. Isso é gostoso meditar. Vai então chamar uma. Foram lá e chamaram a mãe do menino, Joquebede. Eles tinham conhecimento daquilo? Não. O Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso é que estava no controle de tudo. Vale a pena ser guiado na perfeita vontade ou não vale? Leva lá. E a mãe do menino, Joquebede, estava chorando, daqui a pouco estava chorando de alegria. Ou eu vou criar meu próprio filho e não vou gastar R$1 ainda em leite. Não vai precisar comprar, vamos dizer o nosso palavreado, não vai precisar comprar fralda, não vai precisar comprar roupa, não vai precisar comprar calçadinho, não vai precisar comprar berço, não vai precisar comprar boneco, carinho, brinquedo, vai ter tudo ali, ó. Porque Deus é um Deus provedor. Ele provê o caminho, provê o alimento, provê todas as coisas. Eu vou criar meu próprio filho e ainda vou ganhar um salário para isso. Glória a Deus, criando o seu próprio filho, sendo paga para criar o seu próprio filho. E ela aproveitou e fez o quê? Alguém sabe me dizer? Ela aproveitou a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Deus te dá condições de você criar teu filho. Deus provê para você criar teu filho.
Deus te dá condição para você dar uma boa roupa, uma boa comida. Ele te dá condição para você dar uma boa educação, mas você tem que aproveitar a oportunidade. Deus me deu essa oportunidade, então eu vou levar ele ou ela para os caminhos do Senhor. Vou ensinar o Evangelho, vou mostrar Jesus para eles, vou fazer o que Provérbios disse: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Vou fazer isso aí, vou aproveitar essa oportunidade, que eu sei que se eu plantar essa sementinha, um dia ela vai crescer, o sol da justiça vai brilhar, e ela vai dar o fruto que eu plantei. Aproveite a oportunidade, traga os teus filhos. E Joquebede criou o filho, Moisés cresceu sobre a teologia de Faraó, sobre os conhecimentos de Faraó, sobre o conhecimento do exército de Faraó, sabia todas as políticas e democracias, sabia tudo sobre o reino de Faraó. Tanto é que ele era para ser o próximo a sentar no trono de Faraó. Mas só que Deus não quer desse jeito. Não quer que nós fizemos da nossa maneira. E nem da maneira política. Deus não quer que nós sejamos governados por homens. Deus quer que nós sejamos governados pelo Espírito Santo. Moisés cresceu sabendo que ia ser o libertador, que Deus ia fazer dele o libertador, que ele nasceu profeta. Ele cresceu sabendo todas estas coisas. Então um dia ele sai do palácio, estou só resumindo aqui, irmãos, sai do palácio, e vê lá dois homens discutindo, e ele pensa: bom, eu vou ser o libertador, Deus me fez um profeta, eu vou libertar Israel, eu vou começar por aqui mesmo. Foi lá e nós sabemos que pelas mãos dele, ele matou um egípcio. É isso correto? Por isso que quando nós fizemos pelas nossas próprias forças, quando nós fizemos pelos nossos próprios pensamentos, nós matamos o irmão, matamos o próximo, quando agimos com a nossa própria inteligência intelectual. Mas quando estamos na perfeita vontade de Deus, aí é Deus que está no controle. Então vocês sabem, Moisés teve que correr, teve que fugir, porque logo depois, no outro dia, ele viu dois irmãos dele discutindo lá, ele foi tentar apaziguar. Daí um deles olha para Moisés e diz: mas escuta, você vai fazer que nem fez com o egípcio lá ontem? Moisés teve que fugir, porque ele diz: não, agora descobriram tudo, descobriram que eu matei o egípcio, vou ter que fugir. E fugiu 40 anos no deserto. Lá conheceu Jetro, seu sogro, casou com Zípora, teve um filho chamado Gerson. E um dia estava ele lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e dali a pouco pega fogo numa sarça ardente lá. Uma sarça. E ele olhou para a sarça e começou a ver, e viu que a sarça não se consumia, e ele foi se aproximando da sarça, e quando ele se aproximou perto da sarça, uma voz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés passou 40 anos da sua vida escutando a Zípora. Moisés chegava do trabalho, apacentava as ovelhas, chegava em casa, entrava com aquelas sandálias tudo suja lá dentro de casa. E Zípora: homem, tu não vê que eu acabei de passar pano no chão, hein? Você não vê que eu limpei o chão? Você entrou com a sandália suja, homem. 40 anos escutando isso de Zípora. Chega na sarça ardente, ele escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, tira as sandálias. Tira as sandálias. Deus está te treinando, irmão. E Deus não vai te lapidar com outro material se não for diamante.
Deus usou Zípora para lapidar Moisés. Deus vai usar as nossas Zíporas para nos lapidar muitas vezes. Mas acontece, irmãos, que muitas das vezes nós queremos ser o alfa, né? O governador da casa. Porque aqui eu mando e desmando. Irmão, Efésios 4:30. Agora nós vamos entrar para a escola. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados, até o dia da vossa redenção. E quando que eu entristeço o Espírito Santo? Às vezes a gente pensa que entristecer o Espírito Santo é um pecado, uma falha, alguma coisa que a gente comete. Mas esquecemos que a esposa também tem o Espírito Santo. Esquecemos que o esposo também tem o Espírito Santo. E uma palavra mal professada entristece o espírito que está na tua esposa. Entristece o espírito que está no teu esposo. Aí vamos orar e não alcançamos a vitória. Porque o profeta disse que se você tiver alguma coisa contra tua esposa, a tua oração não é ouvida diante de Deus. É isso, correto? Você orou hoje, irmão? O sinal. O que é aplicar o sinal? Depois Moisés vem, depois Deus fala com ele. Vocês conhecem a história? Se eu começar a contar, eu vou muito longe. Deus trata com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E o profeta diz que 5 minutos naquela sarça, Moisés aprendeu muito mais do que os 40 anos que ele ficou lá, no Egito, no faraó lá. 5 minutos na presença de Deus. Qualquer um de nós quebra todo o intelecto, quebra todo o arrazoamento, quebra tudo aquilo que é nosso. 5 minutos em sua presença basta para termos uma experiência e deixar as coisas para trás. Moisés vem com uma definição, vem com um propósito de libertar Israel. Muitos podiam olhar para Moisés apenas com uma vara seca na mão e dizendo: vai fazer o que, Moisés? Eu vou libertar Israel, fui chamado para libertar Israel. E lá vai Moisés, faz os sinais, vocês sabem, né? Não precisa detalhar. Faz os sinais. Mas atrás daqueles sinais, diz o profeta, tinha uma mensagem. Uma mensagem atrás daqueles sinais e maravilhas que Moisés estava fazendo. Uma mensagem que só o povo eleito, só os israelitas iriam captar aquela mensagem. Tanto é que Moisés começou a provocar Israel, Faraó, em outras palavras, provocar. Começou a mostrar, e Deus dizia a Moisés: vai lá para Faraó e diga, se ele não deixar o povo de Israel sair e me adorar no deserto, oferecer sacrifício, então o Nilo se tornará em sangue. E foi isso que aconteceu. E assim sucessivamente. Porém, eu quero que vocês observem uma coisa, irmãos, que enquanto Moisés, através do poder da palavra, trazia aquelas pragas para o Egito, Israel estava onde? Onde? Em Gósen. Israel não era atingido com as pragas que o Egito era atingido. Israel não era atingido com as trevas que Faraó era atingido, que os egípcios eram atingidos, porque eles estavam em Gósen. Há uma diferença quando o cristão está na palavra. Há uma diferença quando o cristão está na verdade. Paulo disse: não é qualquer vento de doutrina que vai o levar para um lugar.
porque ele está posicionado na palavra, ele está posicionado na verdade. São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, quando chegou o momento da última praga, qual era? Quem sabe aí, irmão? Vamos fazer participativa? Morte. Quando chegou nessa última, Israel estava incluso. Estava ou não estava? E nós estamos na última era e nós estamos inclusos. E para Israel tinha um requisito: aplicar o sinal. Mas que sinal? Que mensagem? Deus tinha provido para eles um profeta, uma coluna de fogo, e nesse profeta veio maravilhas, veio sinais, mas atrás desses sinais tinha uma mensagem. E essa mensagem era: vocês querem ser libertos? Vocês querem sair do Egito? Então apliquem o sinal. Como vamos fazer isso, Moisés? Pega um cordeiro, macho, sem mancha, sacrifiquem o cordeiro, tomam o sangue do cordeiro, e vão ali no campo e juntam aqueles isopos. O profeta disse que o isopo era uma erva normal, comunzinha, que significa a fé simples. Veja que não precisa um quadro, não precisa algo sobrenatural, é uma fé simples no sangue do Senhor Jesus Cristo, no Cordeiro perfeito de Deus. Então eles iam ali, pegavam aquele isopo, aquela erva, vamos chamar assim, aquele mato, passavam no sangue, e então passavam nos umbrais das portas, nas entradas, onde tinha acesso da casa, era nas entradas, era nas portas. Deus não pediu para Israel pegar o sangue e jogar lá no terreno. Deus não pediu para Moisés, para o povo, pegar o sangue do cordeiro e jogar lá na estante e deixar empoeirando. Deus não pediu para o povo pegar o sangue e colocar debaixo de algum lugar e deixar para as crianças brincarem com canetinha. Deus disse para o povo de Israel aplicar o sangue nos umbrais das portas, no coração humano, na alma humana. Matem o cordeiro. E o profeta disse que quando aquele adorador chegava com o seu cordeiro, matava o cordeiro, ele se identificava com o cordeiro, porque aquilo era uma sombra do verdadeiro e perfeito sacrifício que viria. Agora aqui está o sangue literal de Jesus Cristo. Não poderia ser aspergido por tudo, em toda a humanidade. O sangue literal. Mas é a vida que estava no sangue de Jesus. Naquelas células sanguíneas havia uma vida. E se você pegar Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías disse: e uma virgem conceberá. Amém? E dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 9,6 diz o quê? E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Lucas capítulo 2, versículo 17 ou 27 em diante, você vai ver que um anjo se apresenta para Maria. Eu quero ler com vocês. Vocês querem me acompanhar?
Primeiro, antes de Lucas, vamos ler João. 1 João, ou São João, capítulo 1. São João capítulo 1, que diz assim: no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra, é isto correto? E a palavra estava com Deus. E a palavra era? Todas as coisas foram feitas por meio e sem nada do que foi feito se fez. Quem que tinha o poder da palavra falada para criar? Quem que criou Adão? Quem que criou os peixes? Quem que criou as aves? E se você olhar, por mais pequeno que fosse o animal, ou réptil, ou seja lá o que for, tem uma célula sanguínea ali. Tem ou não tem? O Deus Criador, que criou os céus e a terra, agora Ele tinha que formar e criar um corpo para si. E esse corpo não poderia ter sangue gentil e nem judeu. Tinha que ter um sangue do Cordeiro. Estão acompanhando? Verso 14. O verbo, a palavra, se fez carne. Aleluias. A palavra, o Deus, o Elohim, aquele que estava lá em Gênesis capítulo 1, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, agora Ele vem e se torna carne. Ele faz um templo para si. E aquele poder da sua palavra, que deu sangue para o peixe, que deu sangue para o leão, que deu sangue para Adão, que deu sangue para Eva, agora Ele estava colocando o sangue dele aqui neste verbo, neste homem chamado Jesus. O poder da palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lucas, capítulo 2. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. Só existia um requisito para Israel. A praga já tinha assumido o território, a escuridão já tinha assumido o território. Deus deu a palavra para Moisés. Deus tinha que ter um profeta naquela era, naquele tempo, para trazer a palavra, conforme Amós 3:7, que Deus nunca faz alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus tinha que ter um canal livre, um profeta, uma pessoa que vindicada, para trazer a palavra de Deus para o povo. E esta palavra de Deus para o povo era um requisito que Deus requeriria do povo de Israel, dos hebreus. Veja que a mensagem foi proferida por Moisés. Há 14 dias vocês tomem um cordeiro, sacrifiquem no crepúsculo, na parte da tarde, do entardecer. Peguem o sangue deste cordeiro, e então não joguem este sangue fora. Não joguem este sangue lá no quintal, mas usem este sangue para colocar no umbral da porta. Então o anjo da morte passaria por ali, e ele só reconheceria uma coisa:
o sangue. E isto era o requisito de Deus. E o profeta disse: aquele sangue era um sinal de que aquela casa tinha cumprido com a palavra do profeta. Eles tinham obedecido. Porém, se você ler a mensagem convencidos e então preocupados, o profeta disse: eles estavam convencidos de que tinham obedecido a mensagem do profeta, mas estavam preocupados pensando se tudo o que eles tinham feito estava em conformidade com a mensagem. Porque estava fácil crer na mensagem, como está fácil crer na mensagem hoje. É fácil crer na mensagem do profeta, é fácil crer. Estamos convencidos que essa mensagem é a mensagem de Deus para nós. Estamos convencidos que o profeta William Marion Branham é para essa era. Mas estamos muito despreocupados. Estamos muito despreocupados com os nossos próprios filhos. Estamos muito despreocupados com a nossa própria família. Diz o profeta que eles estavam ali, e enquanto eles estavam lá dentro, a Bíblia diz, o Senhor Deus falou a Moisés, que eles comam vestidos, calçados, com o cajado na mão. Diz o profeta que lá estava o papai, comendo o cordeiro assado no fogo, e ele estava ali suando frio. E o filhinho perguntava: e aí, papai, o que está acontecendo? O senhor fez o que o profeta disse? Sim, eu fiz o que o profeta disse. Mas logo o anjo da morte estará passando aqui. Eu quero ter certeza de que vocês estão bem. Eu quero ter certeza de que eu e sua mãe estamos bem. Porque o profeta disse que não importasse se aquele homem fosse israelita por nascimento, não importava se aquele homem fosse circuncidado ao 8º dia, ele poderia ser natural, hebreu natural, mas se ele não aplicasse o sinal, a morte chegaria no seu lar, a morte entraria. Não importa se papai e mamãe são religiosos, são da mensagem, você tem que apresentar o sinal. E o sinal é o Espírito Santo no coração humano. Então qual é o sinal? Qual é o sinal? O Espírito Santo no coração da pessoa, na alma da pessoa. Sim, estamos certos com Deus. Vamos entrar aqui, nós aplicamos o sinal. Hoje nós tivemos culto. Temos escola dominical. Graças a Deus por isto. Ainda temos a oportunidade de vir e ouvir a palavra de Deus. Mas estamos bem perto disso, as portas ser fechadas e uma placa escrita interditado. O momento de encher as nossas vasilhas é agora. Agora. De aplicar o sinal é agora. Não é numa mesa de baralhos. Sim, eu já fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio na mensagem, o profeta é verdadeiro, eu creio no profeta, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Mas eles estavam preocupados. Eles estavam tão preocupados que o esposo olhava para a esposa e disse: me diga uma coisa, esse mês eu tenho proferido alguma coisa ruim contra você? A preocupação traz isso, irmãos. A preocupação de um verdadeiro cristão faz ele refletir se ele machucou o próximo. E ali estava o casal, preocupados. Ó, querida, eu te machuquei com palavras esta semana? Porque eu estou aqui pensando,
Eu tenho obedecido o profeta, a mensagem foi falada pelo profeta Moisés. Eu peguei o sangue, eu passei no umbral da porta, mas escuta, eu tenho feito alguma coisa com você? Porque eu estou preocupado para ver se eu não feri o anjo do Senhor, para ver se eu não feri o teu espírito. Porque quando o profeta mentiu para a Meda, falar para a Meda mentir para o advogado, o profeta disse que ela feriu o Espírito Santo que estava nela. É isso, correto, irmãos? E quando o sinal está aplicado, está tudo certo. Mas não se trata só de coisas literais. Porque o sangue de Jesus Cristo é a vida que está no sangue. É aquela vida que está morando dentro de você. Papai, você aplicou o sinal? Apliquei. Vamos fazer um culto doméstico? Não, fica tranquilo, vamos ligar ali naquela série que está dando. Preocupação traz reflexão. Reflexão traz pensamentos. Pensamentos trazem lembranças. E por certo nós vamos lembrar de quem nós machucamos. Porque o Espírito, ele se encarrega de nos mostrar. Não precisamos você está irado, você está aquilo. Não, o próprio Espírito Santo vai vir e vai mostrar. Sabe, cristianismo, irmãos, não condiz só em palavras. Não se trata só de palavras. Se trata de atitudes. Você respeitar a tua esposa, você respeitar o teu esposo. E começa aos pouquinhos aquele desrespeito. Começa um chamando de bocó ao outro. Vai para lá, seu bocó. Não é assim que começa? E vai acrescentando até perder o respeito. Chega a um ponto em que o amor não flui mais. Já não é mais amor. É prazer. E tem muita diferença. Temos misto aqui, né? Não se perde o sentimento pelos filhos. Estamos num tempo em que temos que amar mais. Ter mais companheirismo. Ter mais afinidade. Ter mais fraternidade. E não menos. Aplique o sinal. Coloque o sangue de Cristo no umbral do coração dos teus filhos, no coração da tua esposa, do teu esposo. Aplique o sinal. Começa a pegar esta mensagem e a comer, a mastigar. Estamos numa escola, né, irmãos? Eu creio que isso vai ajudar. Aplicando o sinal, aonde nós estamos. Ô Moisés, tem certeza de que é isso mesmo? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Vocês não vão sair do Egito se vocês não aplicarem o sinal. E estamos no terceiro êxodo, diz o profeta. E êxodo é uma saída. Estamos prontos a sair, irmãos. A mensagem já veio, o profeta já veio, já deixou os requisitos. Agora, uma parte compete a nós. O que competia ao profeta, ele cumpriu. O que competia a Deus, ele cumpriu. Mas uma parte compete a nós. Se identificar
com o sacrifício, se identificar com o Cordeiro de Deus, deixar que aquele sangue, aquela vida que estava no sangue de Jesus, possa fluir em nossas vidas. Conscientização, se conscientizar. E Israel saindo do Egito, o profeta diz que é um tipo da igreja, da noiva saindo da igreja. Você sabia disso? Da noiva saindo da igreja. Não é a igreja saindo lá do mundo, a noiva sai de dentro da igreja. Estão captando a mensagem, irmãos? Essa mensagem que Deus tem nos enviado não foi para deixar nas prateleiras, não foi para deixar apenas criando pó, mas foi para criar fé para o arrebatamento. E como que eu crio fé no arrebatamento se eu não leio a mensagem? Como vou ter fé para subir se eu não estou alimentando aquilo que é para fazer? Porque hoje, no mundo religioso do qual vivemos, existe aquele tipo de pregador. Muitos tipos de pregadores no mundo religioso, aí fora, você pode observar. Aquele que é o tudo vai bem, né? Continua assim, tudo vai bem. Tem aquele outro que diz o autoajuda, sempre ajudando. Mas um verdadeiro amigo, um verdadeiro pastor, ele vai mostrar a verdade para você. Porque ele está preocupado com o que você tem dentro de você. E é essa alma preciosa da qual Deus morreu por você, morreu por mim. Agora, se você fosse meu amigo e você me visse caindo em um abismo, ou se eu fosse cair em um abismo, e você fosse meu amigo, você me avisaria ou não? Quem fosse meu amigo iria me avisar. Ô Ariel, olha aí, ó, você vai cair aí, ó. Mas quem não é amigo, deixa que vá. Ó, não, nem de bola, deixa que vá. E ainda é capaz de parar para assistir o tombo. Bom, se Deus agisse dessa maneira com nós, essas igrejas estariam vazias. Esses bancos estariam vazios. Porque nós estávamos caminhando passos largos para o inferno. Jesus olhou para nós e disse, não, espera aí. Ei, fulano. Ei, Ariel. Ei, Luiz. Ei, Cleito. Olhe para a cruz. Foi quando então, disse o profeta, nós sentimos aquela mão de Deus poderosa tocar em nosso lado. Indo para o abismo, indo para ser queimado no lago do inferno. Um dia nós escutamos uma voz, e olhamos, e o que enxergamos? Um cordeiro sendo imolado, e o seu sangue sendo derramado. A única porta que nós podíamos entrar para a salvação estava nele, era ele, o caminho de libertação, o caminho de salvação. Então quando olhamos para ele, diz o profeta, nós viramos em direção ao norte e começamos a seguir, não uma religião, não um sistema, mas começamos a caminhar mais e mais próximo do Calvário, onde aquele cordeiro foi imolado por nós. E ao chegarmos ali, disse o profeta, e a mensagem mesmo disse, o apóstolo Pedro disse, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi necessário aquele Cordeiro de Deus ser imolado, ser derramado o seu sangue, para que aquela vida que estava no Cordeiro de Jesus Cristo pudesse vir sobre nós. Quer ver o que é isso? Se você pegar no Velho Testamento, aquele cordeirinho que eles imolavam, ou aquele cabrito que eles imolavam, a vida que estava naquele cabrito ou naquele cordeiro não poderia ser transferida na vida do adorador, porque as naturezas eram diferentes.
cordeiro não tem alma. Por isso que Jesus disse em São João 16, verso 12, ele disse: meus filhinhos, meus amigos, meus irmãos, meus amados, tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar o que eu vou dizer. Sabe por quê? Porque vocês precisam desse Espírito que está aqui em mim, vocês precisam dessa vida que está em mim, em outras palavras. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E foi o que aconteceu quando ele deu a ordem: esperai em Jerusalém até que do alto desça aquele poder vivificador. E os discípulos, por mais que eles estivessem ansiosos, mas eles foram para Jerusalém, obedecendo as Escrituras, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Foram lá e começaram a orar, e estavam unânimes, e estavam unidos numa só fé, num só Espírito. E é aí onde Deus vem, quando a igreja está numa só fé, num só Espírito. Em algumas mensagens o profeta disse: eles não estavam abraçados lá um com o outro, dizendo vamos orar. Não, um estava num canto, um estava no outro lá, mas todos no mesmo objetivo. Então de repente começaram a orar. Quem sabe Pedro, que era o mais metido, se levantou lá e disse: Senhor, o Senhor pediu para nós orar no 5º dia, e nós não sentimos nada ainda, Senhor. Quem sabe Mateus aproximava de Pedro lá e dizia: Pedro, mas vamos esperar mais um pouco. Você se lembra que quando nós estávamos com Jesus, ele nunca falhou em uma palavra? Você se lembra que tudo o que ele falou se cumpriu? Pedro, eu não acredito que agora na finaleira Deus iria falhar conosco, vendo ele ressuscitado. Passou 40 dias conosco, Pedro. Você não vai duvidar, né, Pedro? Aí Pedro lembra que tinha negado Jesus 3 vezes e disse: não vou negar a 4ª. Não quero negar. Aí orava mais um pouco. Sentia uma sensação, é agora. Mas tinha que ter a unidade. Um sentia, outro não sentia, então não é. Daqui um pouco mais, é agora. Até que começaram a entrar em unidade. Mateus olhava para Pedro, Pedro buscando. Pedro olhava para Tiago buscando. Todos estavam buscando a mesma coisa. Até que de repente aquele vento veemente veio e invadiu aquela casa, e todos foram cheios com o Espírito Santo. E depois dali você vai olhar um Pedro que era um covarde, que tinha negado Jesus 3 vezes, agora um homem corajoso, que ameaçaram ele quantas vezes? Mas 3 vezes ameaçado. Ele não estava nem aí com as ameaças do diabo, ele estava firme naquilo que ele tinha recebido. Aquele cordeiro foi imolado, porém a vida que estava naquele cordeiro veio onde? Na igreja. E nós, o profeta diz, nós temos que voltar à igreja primitiva. Mas enquanto estiver pensamento, um pensa uma coisa, outro pensa outra, eles estavam obedecendo uma ordem: esperai em Jerusalém, até que do alto. Jesus não disse quantos dias, quantas horas, ou quando iria acontecer, até que do alto sejais revestido de poder. E o que nós estamos fazendo aqui, irmão, todos esses finais de semana, estamos nos reunindo, buscando. Porque eu perguntaria, quem não quer o Espírito Santo aí? Quem quer o Espírito Santo? Todos queremos o Espírito Santo. Todos queremos mais da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, do seu poder. Mas não queremos para que Ele faça o aperfeiçoamento na igreja. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Eu nem cheguei no que eu tinha notado aqui. Mas chegou aqui a mensagem, o sinal, e eu quero que você leia essa mensagem. Tem muitas mensagens do sinal. E essa aqui, ela foi pregada em 64.
8 de fevereiro de 1964. Um ano antes do profeta partir. Eu quero que você leia com atenção e leia com a tua família. Precisamos, irmãos, eu preciso, falo por mim também. Quando a gente prega aqui, a gente prega para nós também. Nós precisamos unir nossos filhos, trazer para baixo do sinal. Aqueles cultos domésticos têm que voltar. Aqueles cultos em família têm que voltar. Aquelas orações na madrugada têm que voltar. Os cultos de oração têm que voltar. Nas quartas-feiras tem que voltar. Deus quer falar. E Ele está pronto a falar. Mas temos que parar para ouvir. Porque Ele quer ser ouvido. Ele deseja ser ouvido. Vamos nos pôr de pé. Aplique o sinal. Com essa simples fé. Com o isopo, né? Com a simples fé, olhe para o Calvário. Aplique o sinal. Aplique o sangue. No coração, na alma. E veja o que é mais importante na tua vida. Se é as horas extras ou é o joelho no chão. Quando nós chegarmos lá na porta do céu, o anjo não vai perguntar quantas coisas nós conquistamos aqui. Ele vai querer ver o sinal. A passagem paga. Sem essa passagem, nós não temos acesso ao trem que nos levará para o céu. E ele precisa ver. A passagem ele já pagou, mas você precisa ter em posse aquele papel, né? Que sem esse papel você não vai. Não entra no ônibus, você não entra no trem. Não vai. Então incline sua fronte, feche seus olhos e faça a sua oração aí. Comece a buscar. Você não precisa ter vergonha. A intimidade com Deus, ela tem que ser no nosso cotidiano também. Senhor Deus, é por lábios gaguejantes, Senhor, que o Senhor fala ao seu povo. Às vezes com palavras e frases entrecortadas, que o Senhor tem falado a este povo, Senhor. E não só aqui, ó Deus, mas quando olhamos ao redor e vemos outros homens se posicionando pela palavra, e vemos como o Teu Espírito está conduzindo tudo, Pai. Ó Deus, e estamos vivendo em um ultimato, onde a morte está sondando os lares, está sondando as escolas, está sondando a educação. Senhor, e o que temos é este requisito, Pai, de aplicar o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre os nossos corações. As entradas, bloquear as entradas para que Satanás não entre, para que a morte espiritual não entre, para que não seja destruído aquele gozo e a alegria de estar na tua casa, para que não seja destruído aquela vontade de vir participar dos cultos, para que os nossos filhos não percam o desejo de orar, não percam o desejo de te adorar. Deus, nós queremos aplicar o sangue. Ó Deus, porque há no sangue tem vida, e esta vida é a vida de Deus, a vida do Senhor Jesus Cristo.
Oh meu Deus, olha para esta igreja de Erechim, Senhor. Olhe para nós, ó Pai, estamos lutando, estamos tentando ser melhor a cada dia, Pai, de nossas vidas, às vezes com dificuldades, com problemas, e às vezes, muitas das vezes, desanimados, Pai, mas olhando para Ti, que é o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, Pai, podemos ter confiança e a certeza de que o Senhor irá nos abençoar e nos conduzirá até o final, Pai, pois queremos chegar lá, Senhor, mesmo como Davi disse, nem que seja como um tapete ali na casa do Senhor, mas quero Te servir desta maneira, nem que seja como se arrastando, nem que seja muitas vezes chorando, mas eu quero Te servir, Senhor. Deus, se para receber o Teu Espírito Santo, este sinal, é preciso sair com este sangue nas mãos, ó Deus, eu não quero só em minhas mãos, eu quero em meu coração também. Eu quero em minha alma este sangue carmesim. Ó Deus, que não só no corpo seja atingido, mas a minha alma, Senhor. Que este sangue carmesim seja derramado sobre o meu coração e sobre o coração da Tua igreja, Pai. Deus, e que a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, saiam com desejo, Senhor, de cada vez mais estar mais perto de Ti. Ó Deus, abra os nossos olhos espirituais para ver o dia em que estamos vivendo. O amor se esfriando, as coisas acontecendo, o diabo prevalecendo em muitas áreas familiares. Não temos aonde correr se não for no Teu santo nome, Senhor. Nos cubra com Teu sangue carmesim. Tira de nós toda a raiz de amargura, toda a inveja, todo o orgulho, tudo aquilo que atrapalha a Tua presença de se manifestar no nosso meio. Tira, Senhor. Purifica nossos corações, purifica nossa alma, limpa nossas mentes, Pai. Nos dê, Senhor, pensamentos sãos, pensamentos bons e pensamentos de paz. Nos dê, Senhor, os Teus pensamentos, Pai, e nos guie na vereda da Tua justiça. Aumente em nós o amor, aumente em nós aquela compaixão, aumente em nós a misericórdia, acrescenta em nós a fé, Senhor, para crer nesta mensagem como deve ser crido. Esta é minha oração, Senhor. Oro por todos eles, Senhor, do maior ao menor, do menor ao maior, pelos músicos, pelos diáconos, pelos pregadores, pelos evangelistas, pelos líderes de cântico. Eu oro por todos, Pai, e que todos nós possamos chegar ao ápice, Pai, para ouvir e ver aquele vento veemente atingindo nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é minha oração, Pai. Amém, amém. Oração em favor do irmão Edemar de São Luís Gonzaga. Oração em favor de Adão Schmidt. Oração em favor de Maria e Mariane. Emília Rodrigues pede oração em seu favor. Oração em favor do irmão Martim. Irmã Catarina pede oração por sua filha Gertrudes e família que não estão bem. Oração por Neiva, que está hospitalizada há mais de um mês. Senhor Deus, eterno Pai, nós conhecemos o Teu poder e sabemos o que o Senhor pode fazer. E aqui estão estes pedidos, Senhor, que por certo há uma necessidade atrás de cada um deles. Oramos e invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo
e repreendemos toda a enfermidade, todo mal, todo espírito maléfico que tem atingido a vida e a alma destas pessoas. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam libertos para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, a partir daqui iremos para o nosso almoço. O senhor veio com... Nós temos aí o busão da bênção, né? Quem não tiver carona, tem o que, irmão? Uns 15 lugares? Uns 15 lugares? Mais ou menos uns 15 lugares para quem não tiver carona para ir. Então temos o ônibus aí, o micro-ônibus do irmão William, que está aí para nós usufruir do busão da bênção aí, tá? Então daqui nós vamos passar nosso almoço e vamos ter um bom momento, irmão. É a minha expectativa, um bom momento na presença de Deus nesse restante dia aí, né? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.